Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos argumentos de um livro que tem dado o que falar, Cristianismo Impossível, do Kevin DeYoung. Nossa fonte principal são alguns trechos dessa obra que levantam uma questão bem direta, né? Será que seguir Jesus tem que ser essa experiência meio esmagadora, cheia de culpa, com aquela sensação de que a gente nunca está dando conta? A nossa ideia aqui é desvendar o que o autor propõe para viver a fé de um jeito mais possível. Mais leve, talvez, sem perder seriedade, claro. Bom, vamos lá tentar entender isso melhor. O livro já começa, assim, batendo de frente com aquela ideia que parece quase normal para muito cristão, sabe? Aquela de se sentir um eterno fracasso espiritual. Perdoado, ok, mas sempre devendo. Nunca realmente agradando a Deus. Vi uns comentários de quem leu falando muito desse alívio, né? De poder buscar agradar a Deus sem aquele peso todo nas costas. Exato. E é importante, assim, frisar logo de cara. O de Jong não está negando a graça, a justificação pela fé ou que a gente é imperfeito. Isso é básico. O ponto dele é desafiar essa resignação ao fracasso como se fosse o normal da vida cristã. Ele argumenta que Deus não planejou um caminho onde o pessoal vive sempre sobrecarregado, desanimado. A distinção que ele faz, e que para muita gente é libertadora, é entre a nossa posição legal, né, diante de Deus juiz, justificados, e a nossa relação do dia a dia com Deus Pai. Um pai amoroso se alegra com o esforço sincero do filho, mesmo que não seja perfeito, certo? Pensa num pai vendo o filho pequeno tentando ajudar todo desajeitado. Tem alegria ali. Isso me lembra demais aquela sensação de nunca é suficiente. Oração, ler a Bíblia, ajudar alguém, evangelizar, parece que a lista nunca termina e a gente está sempre em falta. O livro toca nisso, né? Toca. E muito. Ele até usa uma analogia pessoal sobre correr. Ele fala do esforço constante, do progresso pequeno e daquela sensação chata de mediocridade que fica. E ele conecta isso com umas expressões bem atuais. Uma das ideias mais fortes para mim é o que ele chama de infinita extensibilidade da culpa. Aquela coisa paralisante de achar que a gente é responsável por resolver todos os problemas do mundo o tempo inteiro. É impossível para a gente que é finito. O livro argumenta contra transformar a fé só numa lista de tarefas impossíveis. Ele puxa mais para o caráter que Deus molda na gente, sabe? O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, isso como sinal de crescimento. E ele questiona, será que todo mundo precisa ser um superativista global ou super extrovertido para ser fiel de verdade? Entendi a parte da culpa, das expectativas que não são realistas, mas aí como ficam aqueles ensinamentos tipo o Sermão do Monte? Aquilo parece um padrão lá no alto, né? Como o livro lida com essa tensão? Pois é, essa tensão é real, muita gente sente isso. O Jung encara, sim. Ele argumenta que a gente precisa saber diferenciar obediência verdadeira de obediência perfeita. Ele até busca apoio em teólogos mais antigos, tipo Torretini, que já falavam disso séculos atrás. A ideia não é baixar o padrão, mas entender para que ele serve. Ele sugere que o Sermão do Monte não é para esmagar a gente com um ideal que ninguém alcança, mas para descrever como é a vida de quem está no reino de Deus. E repara, o próprio sermão tem lá, no Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, reconhece que a gente continua precisando de graça, né? O foco é seguir Jesus, que falou que o jugo dele é suave. E a Bíblia está cheia de passagens onde Deus diz que se agrada de certas atitudes nossas. Sinceridade, oferta de coração, fazer o bem, ajudar os outros. Pensa na galeria da fé, em Hebreus 11. É uma lista de gente cheia de falhas, mas que Deus elogiou pela fé, pela obediência sincera. Falando em tensões, a questão da riqueza. Muitos veem isso como um problemão para a fé genuína. Como o livro trata disso sem parecer que está, facilitando demais? Ele não foge, não. Ele usa Lucas e Atos para mostrar um quadro com mais nuances, sabe? Contrasta exemplos. Zaqueu, rico, mas se arrepende, usa o dinheiro com generosidade. Barnabé vende uma propriedade para ajudar a igreja. Esses são vistos de forma positiva. Aí tem o jovem rico, que não consegue seguir Jesus por causa do apego ao dinheiro, e Ananias e Safira, que o problema não foi serem ricos, mas a mentira, a hipocrisia. A conclusão não é que ter dinheiro é pecado, mas o que está no coração em relação a ele. Isso é o crucial. O livro também dá uma pincelada na culpa coletiva.
argumentando com a Bíblia Atos, Jeremias, Ezequiel, sobre limites na nossa responsabilidade pessoal por pecados históricos, o que também tira um peso, né? Certo. Então, no final das contas, qual é a alternativa que o livro propõe para esse tal cristianismo impossível? Olha, a alternativa é até surpreendentemente comum. Pé no chão. Ele pega aquele desejo do apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 2, por uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. O livro valoriza muito a fidelidade no dia a dia, sabe? Cuidar da família, ser ativo na igreja local, fazer o trabalho com integridade. Esse tipo de discipulado é apresentado como algo que agrada profundamente a Deus, contrastando com aquela pressão que às vezes vem até de dentro da igreja, por coisas espetaculares, por mudar o mundo sozinho, um ativismo que só esgota. Parece então que cristianismo impossível quer oferecer um respiro, uma fé que continua sendo séria, exigente, não é um cristianismo light, mas que tira o foco daquela culpa que paralisa, da sensação de que o fracasso é certo, sugere que dá sim para viver para agradar a Deus, mesmo com as nossas limitações. Exatamente. O ponto central é esse. A vida cristã tem desafios, exige esforço, precisa de graça, claro, mas não foi feita para ser essa experiência constante de não estou dando conta, de inadequação. Para quem sente esse peso, a visão do autor pode ser bem transformadora. E a provocação que fica, né? Se seguir Jesus não é uma prova impossível feita para a gente falhar, mas um caminho real de crescimento, onde a gente pode sim agradar ao Pai. Como isso muda o jeito que a gente encara a segunda-feira, nossas orações, nossos relacionamentos, o nosso serviço? Talvez valha a pena dar uma olhada mais a fundo no livro para explorar isso.